pessoa aí para você mostrar pra gente como que é feito esse evangelismo? Quando ele desce para escutar é onde a igreja sente a presença dele perto e aí as coisas acontecem. Não sei não, porque ela me batia muito. Não sei se pode até ser convertido, mas faltava um pouco de santificação. Vocês têm uma quadra e não fazem nada? Com certeza, qualquer arte é evangelismo. Criatividade, talento, dons e evangelho. Você já parou para pensar que é possível misturar todos esses ingredientes e ter como resultado uma festa no céu? Pois é, hoje os missionários vamos perceber que há várias formas de se pregar o Evangelho de Cristo. Formas que muitas vezes achamos que só podem ser usadas para outras finalidades, menos a de evangelizar. Para isso, vamos quebrar paradigmas, entender que a dança, a música, a poesia, a interpretação e tantas outras formas de arte são armas poderosas nessa guerra do céu contra o inferno. E concluir que Deus é imutável em sua essência, mas jamais obsoleto em sua forma. Está começando mais um Missionários. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que fizeres, fazer tudo para a glória de Deus. Partindo desse ponto, uma música não será apenas uma música, uma dança não será apenas uma dança, um louvor não será meramente um louvor. Tudo o que fizer, faça para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus para a igreja é: ide e pregai. Sexta-feira nós estamos aqui na Igreja Batista do Povo e hoje vai começar o segundo congresso do Senarte e o objetivo é mostrar que através da música, do louvor, da dança, de interpretação de texto, o Evangelho de Deus é levado ao coração de muitas pessoas. Vamos acompanhar. Ana, conta pra gente como surgiu a ideia do Senarte, do Ministério Senarte. Tá. O Senarte é uma escola, na verdade, que surgiu com o intuito de capacitar artistas e preparar esses artistas para trabalhar nos ministérios das suas igrejas. A princípio, a ideia era essa. E atualmente a gente só tem 3 Senartes, que é o Senarte Rema, que é o de Goiânia, que é a mãe, né, dos outros Senartes, o Senarte do Rio de Janeiro e o Senarte de São Paulo. O Senarte de São Paulo tem mais ou menos 5 anos e começou com uma outra direção, né, que foi a Vanessa, que tinha começado a escola. E aí depois, quando a Vanessa saiu, eu assumi há mais ou menos uns 3 anos. Então a gente também tem alunos que não são cristãos, não são de nenhuma igreja, nenhuma congregação evangélica e também fazem parte. Então atualmente nosso objetivo é fazer essa capacitação e trabalhar com o evangelismo. Tá. Esse é o segundo congresso, né? Esse é o segundo congresso. Quais são as aulas que são ministradas aqui nesse congresso? Na área da dança a gente tem a parte de alongamento, consciência corporal, jazz, balé clássico, hip hop, as áreas da dança, né?
Nas áreas de teatro e circo, a gente tem arte circense, iniciação ao palhaço, teatro e interpretação. Na parte de liderança também, a gente incluiu esse ano o fórum de liderança, então tem pastoreamento de artista, expressão e musicalização com libras, evangelização infantil, dança criativa kids para as crianças. Então assim, tem para todo gosto, para todo mundo, para toda a idade, né? É só a pessoa vir. RD5. Eu quero saber de onde veio esse nome. Vamos lá então. RD5, R vem de religare, D de Deus, 5. Eu destaquei amoroso conselheiro, então ficou amoroso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Religação do homem com Deus. Outra vez, é tempo de recomeçar. Hoje vamos renovar a nossa história de amor em Deus. Como que começou o ministério de vocês, assim? Quanto tempo vocês já estão juntos, tocando? Montar banda é um problema, né? Não é só um problema para quem é cristão ou para quem tem um ministério. É para qualquer um que tenta no mundo secular, seja ele qual for, é um problema muito grande. Porque banda é uma sociedade. Se você tem sócios que não sabem trabalhar, a empresa fica quebrada. A empresa que eu digo não é a parte financeira, a parte de organização. É parte de foco. Toda empresa tem princípios, tem meta, toda empresa que se preze tem uma visão, né? Então Deus colocou o Rodrigo, colocou a Ana, foi um processo natural. Na busca com Deus, Deus foi colocando as pessoas de verdade, pessoas que realmente querem pagar o preço, né? Porque nós vemos no Antigo Testamento, até no Novo mesmo, pessoas que têm o chamado e viviam pelo chamado. Não importava se era multidões ou apenas uma pessoa, quando Deus mandava ela ia, independente de visualização. E é isso que eu pedi, Pai, se for para essas pessoas, Pai, seja feita a tua vontade. E Deus colocou pessoas assim, louvado seja Deus. Realizei minha vida, retomei meus planos, hoje vivo pra te adorar. Eu sempre, pequenininha, voltava pra cantar solo no coral da igreja, porque minha avó sempre via que quando minha mãe engravidou de mim, né, ela estava grávida, uma amiga da minha avó, minha mãe não sabia que estava grávida, falou que via uma menininha com um lacinho rosa na cabeça. Meu pai é ministro de louvor, né, cresci vendo meu pai ministrando louvor, meu irmão também toca, tudo. Aí falava que via uma menininha, essa menininha ia louvar, então ela via essa menininha louvando. Aí minha avó sempre falava que eu era o sonho de Deus, eu sempre ficava querendo me pôr no louvor, meu pai também, desde pequena. Igor, o projeto começou há 10, 11 anos, certo? Como que surgiu, como partiu essa ideia para esse projeto? Bom, o projeto ele deu início através de um outro projeto, que é o projeto Gol lá da Ação Bíblica, na Saúde, o qual a gente frequentava a igreja lá também, né? Eu e a minha esposa, que na época nós éramos namorados, né? Então nós fomos lá, frequentávamos lá na Ação Bíblica e tinha o projeto Gol. E aí eu me interessei, né? Porque eu sempre gostei de futsal. Joguei futsal desde 6 anos de idade até os 19. E aí eu fiquei muito impressionado com o ministério deles lá, né? Que era mais ou menos o que a gente faz hoje aqui, né? Meninos, né? Aí idade variada, ia de 11 até 20, 25 anos. E eu achei muito legal. Só que lá tinha o seguinte, eles alugavam a quadra. E conversando com um jovem lá da igreja, eu perguntei, falei, poxa, nós temos uma igreja lá, uma quadra na nossa igreja. Ele falou, pô,
vocês têm uma quadra e não fazem nada? Eu falei, isso foi um tapa, né, na minha cara, assim, no jeito bom de falar, né? Porque eles alugavam a quadra lá. E aquilo pra mim, eu falei, nossa, peraí. Se nós temos uma quadra na nossa igreja e a gente não faz nada, né, pro reino, então isso, Deus está falando muito forte no meu coração. Nós tivemos uma ideia, falou, vamos lá levar a liderança, né, falar. Meu, e na hora, eu trouxe aqui a ideia para a liderança já aprovou no ato. Vamos começar, como que a gente vai fazer? Vamos colocar um cartaz, uma faixa lá na frente da igreja, falando que nós teremos aqui aulas grátis de futsal. Foi o que a gente fez. Colocamos uma faixa lá na porta, para atender aqui o bairro na Nova Petrópolis. Tem um adolescente aqui da igreja, o Christian Krebs, que é um adolescente, hoje é jovem, não é mais adolescente, andando de skate por aqui, né, acho que não sei se ele mora aqui na vizinhança, ele encontrou com os meninos fazendo malabares no farol. Aí ele chegou, abordou os meninos e falou assim, oi, tudo bem? Meu nome é Christian, sou da igreja tal. Vocês gostam de futsal? Vocês gostam de futebol? Ah, gosto. Lá na minha igreja vai ter aula de futebol. De graça. Vai lá no domingo. Só que nesse domingo, rapaz, não ia ter. Era no outro domingo. Os meninos vieram. Vieram 8 meninos. Deram com a porta fechada. E aí, só que a gente não sabia. Aí nós viemos no outro domingo, que era o dia que a gente tinha marcado para começar. E, por algo divino, eles voltaram. Os 8 meninos de novo. Mesmo sem ter certeza que... Ninguém falou nada que ia ser no outro domingo. Então eu não tinha dúvida nenhuma que Deus já estava agindo ali poderosamente, né, na vida deles e na nossa vida também. Uma aula de jazz iniciante, e eles estão trabalhando a parte de alongamento, flexionamento, parte de perna, trabalho de atitudes, que é uma técnica específica do jazz. Ana, essa música que tá rolando aqui, ela é cristã, do meio gospel. Quais são as músicas que vocês utilizam para dar aula? A gente sempre procura trabalhar com as músicas cristãs. Lógico que a gente usa bastante músicas instrumentais, de filmes, trilhas. Isso a gente usa bastante músicas dessa linha também. Hoje já é uma época bem diferente, onde a gente consegue encontrar músicas boas. Há 10 anos atrás isso já era uma coisa muito difícil de você encontrar músicas pro hip hop, músicas para aulas de jazz, músicas até clássicas que fossem numa boa qualidade e fossem cristãs. Mas hoje em dia a gente tem muita música, muitos compositores cristãos bons que a gente pode estar trabalhando com eles. Aqui é a oficina de arte circense. Na escola a gente já tem a aula de arte circense regular, então a gente trabalha a parte de acrobacias, né, no solo, trabalha a parte de acrobacias aéreas, que é a lira, o tecido, e a parte de malabares, né? E na verdade o circo ele é bem utilizado na parte de evangelismo de rua, então a maioria das pessoas que procuram por esse fator, né? Eu quero aprender a fazer malabares para ir pra rua, cuspir fogo, fazer pirofagia e tal para ir pra rua, então a gente trabalha tudo isso com eles. Qual que é a diferença de pastorear uma pessoa comum e pastorear um artista? Nenhuma. Na verdade, é uma pessoa. O pastor vai pastorear a pessoa. Mas o artista, ele tem as emoções um pouco mais afloradas que uma pessoa comum. Então, ele é mais intenso, ele é mais... do que ele faz, ele se dá muito mais, sabe? É aquela emoção, cor da pele, tudo está disposto, tudo quer fazer, aquela disposição, disponibilidade. Então o artista tem esse quesito emocional um pouco mais forte
e também o quesito ego um pouco mais forte. Então, tudo isso é um pouco mais, talvez, um pouco mais sutil para ser trabalhado com os artistas do que com uma pessoa que não trabalha com arte, não faz nenhum tipo de arte. Eu sempre irei de perto seguindo o voo. Teus passos verei, teus sonhos eu encontrei. No espelho eu quero te enxergar, assim eu sei que estarei mais perto de ti. Fazem parte do ministério de louvor. E na Bíblia o louvor é quando você está preparando o povo, né, para recepcionar Deus, você está entronizando Deus no meio do povo. Mano, que loucura, né? Responsabilidade total. Como é que é a preparação, velho? A inspiração de vocês pra essa pegada? É uma coisa que, Caio, é uma coisa muito importante que você falou, que assim, o intercessor entre Deus e os homens é Cristo. Sim. Certo? Isso não cabe ao levita. Quando Deus quer fazer, ele faz. Ele usa pedra, mula, ele usa cadeira para falar. Só que existem responsabilidades, né? Então, quando você entende o chamado, você leva a sério a mensagem da cruz, o mínimo que vocês têm que fazer é se preparar para assumir uma responsabilidade espiritual, né? Então, assim, no ministério, nós temos... É o hábito, a gente se reúne 2 vezes por semana, pelo menos, para poder estar subindo ao monte para orar. Não que exista um misticismo, mas pelo fato de ficarmos à vontade, né? Não preocupado com a luz ou com a cadeira que rasgou, não. É um momento que a gente... Nosso. Então a gente busca isso, a gente estuda a palavra junto. Além, claro, tem que frequentar a igreja, não pelo fato da frequência de clube, mas sim pelo fato de absorver, ter comunhão, que a igreja também é isso. Né? Então a gente desenvolve esse trabalho aí. A gente está sempre buscando a Deus, sempre para nunca perder o foco, né? Para sempre poder ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque um líder que fala para o povo e não consegue ouvir a Deus, tem que tomar cuidado. Sempre está perto, seja tudo em mim. Senhor, eu preciso muito mais de ti, Senhor. Quando o Douglas me chamou, eu orei. Falei, Deus, se for pra ser, que seja então. E aí falei, Douglas, me manda uma música aí. Aí ele me mandou uma música Espírito Santo. E aí eu ouvi a música e Deus falou. Aí foi a confirmação. Eu falei, é isso aí. Aí eu mandei pra ele, tô no projeto mesmo. Há pouco tempo atrás. E assim, a gente saiu daqui de São Paulo, foi pro interior de São Paulo, tocar numa igreja. E aí acho que deu 3 horas de viagem e tal. E a gente, cara, nossa função é levar a palavra e assim, se Deus tiver pra falar o que tem pra falar em meia música que a gente toca, acabou, a gente viaja o tempo todo. Cumprir o objetivo. E a gente viajou, cara, cansativo e tal. Chegamos lá, tocamos 2 músicas, assim, 2 músicas que os caras falaram, não dá mais tempo, 2 músicas. E a prova foi que, cara, Deus fez o que tinha pra fazer nessas 2 músicas e naquele dia a gente viu que pessoas, sabe, aceitaram a Cristo e tal. Então assim, ali foi a confirmação pra mim mesmo de que assim, que o projeto é de Deus, o ministério é de Deus. Alexandre, é o seguinte, existem vários métodos de se levar a palavra de Deus, através de louvor, de dança, de teatro, várias formas de evangelismo. Para você, como você passa a palavra de Deus através da sua arte, através do esporte? Qual é a sua experiência? Então, eu, desde pequeno, eu sou envolvido com esportes. Tive a oportunidade de jogar em alguns times e isso para mim era muito importante porque me tirava de fazer coisas erradas, ou seja, ocupava a minha mente. O nosso objetivo aqui não é apenas ocupar a mente deles, mas também isso ajuda. Mas a gente tem como objetivo
tentar ajudá-los a serem cidadãos melhores. E o que é mais importante, levando os princípios de Deus para a vida deles. A palavra, ajudando-os a ficar livres da criminalidade, das drogas e mostrando para eles que eles são importantes, eles têm futuro e eles são muito importantes para Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente se sente parte de Deus também, fazendo a parte do ministério de Deus. Isso, para nós, é muito gratificante. O que é essencial é que, além de tudo isso, a gente consegue plantar a semente do Evangelho na vida deles. Isso não tem preço. A gente encontrar alguns meninos depois de 5, 6, 7 anos e verem que eles falam, valeu a pena. Hoje a gente está bem, a gente estudou, nós estudamos, nós evoluímos e principalmente estamos servindo a Deus, para nós é muito gratificante. Coisa assim mais, de eles aprenderem mais a palavra. Então a gente começou a fazer apostilas, um método de apostilas, né, para a idade. A gente tem menino mais novo, mais velho, apostilas para que eles levassem a lição para casa. A gente deu uma Bíblia para cada menino, uma pastinha para cada menino, depois eu mostro para vocês, personalizada com esse logo aqui, né? Que foram eles que fizeram esse logo. Nós tivemos um concurso de desenho, eles que fizeram, eles mesmos fizeram isso aqui, né? E até hoje é o nosso logo do ministério, foram eles que fizeram. Eles levam a lição para casa, fazem a lição, leem a Bíblia, trazem no outro domingo, nós estudamos o que eles fizeram na casa deles, para tirar as dúvidas e explicar, como a gente fez hoje também, que vocês acompanharam. Né, 2 anos e meio que você está fazendo o vídeo aí para poder fazer o evangelismo, né, propriamente dito, ou levar a palavra de uma forma diferente, né? E como que começou essa tua iniciativa, né? Por que você falou, pô, vou partir para esse meio aqui que eu acho que vai ter um sucesso legal, né, para a expansão do reino? Cara, eu sempre gostei de fazer graça, né? Sempre gostei de atuar e brincar com teatro, sempre gostei dessas coisas. Nunca fico muito tímido na frente da câmera, assim. Eu sempre curti esses vídeos na internet, as pessoas que fazem isso, inclusive alguns cristãos estavam fazendo isso. E aí a gente precisava divulgar um acampamento lá da igreja e faltava um mês para o acampamento, a igreja ainda não tinha abraçado a ideia. Eu falei, vou gravar um vídeo. Aí gravei um vídeo lá de 1 minutinho lá que, bombou, todo mundo fez inscrição. Falei, achei meu dom aqui, né? Ei, galera! Assustou? É pra assustar mesmo! Calma, gente. Nossa missão aqui é chamar a atenção de você e tu que não fez inscrição para acampamento. Cada desculpa que a gente ouve. Não, tem gente que fala que não vai porque vai trabalhar. O cara passa o ano inteiro de folga e no dia do acampamento vai trabalhar? Só se for um bico. Bico não, porque é pejorativo, é trabalho temporário. Outro vem com o papinho que tá sem grana. A gente já falou que aceita qualquer proposta. É só você querer ir que a gente dá um jeito. Tá bom, vai, eu falo. Eu não queria quebrar meus cofrinhos. Oxi. Agora pior é o cara que fica choramingando o ano inteiro. Nem vou, eu não faço amizade com ninguém nessa igreja, ninguém fala comigo. Aí chega na oportunidade de conhecer o pessoal, aí ele fala, velho, mal vergonha, né? O negócio é o seguinte, não importa a desculpa que você tenha. Inscreva-se, abestado! Gente, o acampamento é o lugar ideal para se enturmar com o pessoal. Fazer amizades. E ouvir a palavra de Deus direcionada pra gente como a gente, os jovens. Bom, é isso aí. A gente sai no dia 20 à noite e volta só no dia 24 à tardezinha. O preço é R$300,
Mas é aquele negócio, né? A gente sempre pergunta: quer pagar como? Não perca mais tempo, galera. Esse acampamento vai ser arretado. Te esperamos lá. E se tu não for, vai se arrepender, bicho. Então a gente está aqui com o Dinho. E aí, Dinho, tudo bem? Bem. A gente está aqui para apresentar ele, ver como é que ele atua aí para a parte de evangelizar. Ele, através da dança, traz pra gente aí um jeito diferente de evangelizar, que não só com a Bíblia ali aberta na frente do pessoal, que tem vários jeitos de mostrar a arte, de trazer Deus aqui pra gente. Você sofreu algum tipo de preconceito, por exemplo, da família, pessoal, putz, eu vou dançar. Alguém falou, não, mas... Porque tem aquela visão um pouquinho mais, não sei como dizer, um pouco mais antiga de que a dança não é exatamente para evangelizar, é uma coisa de quem é mais afastado de religião, mais do mundo. Sofreu algum tipo de preconceito, alguma repressão da sua família, então dos seus amigos, do meio que você convive? Então, na verdade, além disso, dessa parte, também tem a parte que homem dançando já é um negócio meio diferente também. Inclusive, agora há pouco teve um rapaz que falou assim que falou pra mim que me viu dançar sábado e falou que é a primeira vez que ele viu um homem dançando que nem homem, entendeu? Então, acontece isso mesmo. Aí, preconceito, na verdade, não, porque pode até ter sido, mas a forma que eu levo as coisas, eu torno aquilo que parece ser um início de preconceito, eu transformo numa forma de mostrar a arte, justamente. Na verdade, eu tenho mais admiração, pessoas que admiram o trabalho, do que gente que tem esse preconceito. Muito grave, mas como eu falei, eu transformo aquela brincadeirinha em uma nova brincadeira e muitas vezes até com o fato de eu dançar eu consigo trazer eles para me prestigiar as pessoas e receber a mensagem que a gente propôs passar naquela dança. Pegar uma pessoa aí pra você mostrar pra gente como que é feito esse evangelismo? Ah, tem sim. Vamos escolher uma pessoa pra gente falar. Vamos procurar então. Então, cara, é o seguinte. Vocês estão vendo essa folha aqui? Essa folha simboliza o homem em Deus. Vou dizer por quê. O homem antigamente era um só com Deus, assim como essa folha também é uma só. O homem tinha um coração puro também, assim como essa folha toda branca, simboliza a pureza no caso, né? Só o que aconteceu? O homem quis romper essa ligação que ele tinha com Deus. Ao romper essa ligação que ele tinha com Deus, ele começou a se sentir uma pessoa muito vazia e muito só. Porque aquilo que ele tinha dentro do coração era preenchido por Deus. Quando ele se afastou do Senhor, ele não sentia mais aquele preenchimento no coração dele. André, conta pra gente, quando você começou no evangelismo? Bom, eu sempre gostei assim de falar para as pessoas do amor de Deus, assim, né? Mas eu lembro que eu fui um dia evangelizar com a galera da Jocum. Daí eu achei interessante o jeito que eles evangelizavam, assim, tudo. Aí eu aprendi um pouco como é que evangelismo, assim, na abordagem, tudo. E desde esse dia, tipo, eu comecei a evangelizar mais ainda do que eu já evangelizava. Praticamente isso. Eu tava, pai, eu preciso de mais uma música pra colocar no trabalho, até porque pra ficar um trabalho homogêneo, né? E eu quero dar meu melhor pro senhor. Cada música tem que ser uma música especial, não pode ser uma música pra encher linguiça, entendeu? E eu tentando não sair nada, eu falei, pai, tá nas tuas mãos. Aí eu fui dormir,
Aí de madrugada eu acordei assim e eu senti, abre a Bíblia, né? E a Bíblia eu peguei como... Aí eu vi a mensagem do coxo, na hora eu comecei a chorar, assim, a presença de Deus invadiu o quarto, assim, aquele negócio, né? Não tinha holofote, não tinha nada, eu e Deus, eu e Deus, né? E adoração é isso, é você e Deus. 5 minutos, viu melodia, viu tudo e acabei projetando aquilo. Levantar e andar, no nome de Jesus tu vai andar, se alegrar, sorria, sua vida vai se transformar. Então louve, exalte o nome sobre todo nome. O povo todo vai adorar ao único que é Deus. Bom, no secular aí, a gente sabe, né? Os artistas, os caras se especializam demais. Nego que, passa aí 15 anos se especializando num instrumento, naquela pegada. E, infelizmente, no meio cristão, acontece de tipo, o cara recebeu um dom de Deus, um chamado de Deus pra levar, né, através da sua arte, e o cara, mano, é o Espírito Santo que faz, então tô de boa. Como um cara que tá lá fora, ele fala, o cara sabe que é o seguinte, pra ele aparecer o cara tem que ser bom. Então ele vai, faz o deverzinho de casa, corre atrás, estuda, e aí você vê os caras aí, você vê muito cara bom. Porque muita gente realmente se aplica a estudar e ser bom naquilo, e muita gente dentro da igreja para onde você fala, não, o dom é de Deus e tal. Cara, Deus te deu o dom, mas fazer esse dom virar mais depende de você. E aí quando eu comecei a trabalhar, tipo, dava pra fazer, eu tinha grana pra fazer 3 meses de aula e era isso. Então sempre que eu juntava grana eu fazia 3, cara, coitado do professor, sugava o cara até o último. E aí eu tenho o privilégio, cara, de tocar com gente que é muito boa. E isso faz você crescer demais. Quando nós estamos adorando a Deus, Deus olha o coração. Mas nós nos preparamos para dar o melhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus rejeita, cara, aquele cara que faz a obra com... relaxadamente. Exatamente. Ou com, não, cara, Deus já não recebeu, brother. A gente sabe disso, né, Caio? Então, assim, o que eu acredito, essa é uma visão pessoal, que quando Deus desce, deixa eu escutar, né, uma figura que eu faço, assim, deixa eu escutar esses meus filhos adoradores. Quando ele desce para escutar é onde a igreja sente a presença dele perto e aí as coisas acontecem. Rodinei, o que é isso aqui que a gente está vendo? Isso aqui é um material que é individualizado, cada participante tem o seu próprio tênis, então eles vêm aqui no horário, eles vão receber o fardamento deles, depois eles vêm e pegam o tênis. Cada um tem um tamanho específico, dificilmente alguém não tem. E quando isso acontece, no outro domingo a gente já corre atrás para fornecer o tamanho ideal para eles. E aí depois do treino eles vêm, colocam, alguns têm uma sacolinha, tem até o nome, então eles vêm aqui específico, por isso que ele é teoricamente organizado, porque cada um tem que ter o seu para não dar aquela confusão. Uma coisa que a gente começa no primeiro tempo, eles não têm essa individualização. Então no primeiro dia o cara pega, aí chega um com tênis, um com coletivo, um empresta pro outro. Não, brigando, porque no começo eles não têm isso. Então no começo eles vêm com a ideia de que eu tenho que fazer o meu. Então você vai chegar aqui, vai estar 2 moleques brigando por esse mesmo tênis. Um tá com, não, eu peguei primeiro. Então você vai chegar e falar, não, qual que é o seu? Aí você vai sentar, conversar com ele, vai tentar dialogar. Aí você vai ver que o pé é 33, ele tava brigando por 38. Por quê? Porque ele não queria ficar sem. Aí você vai mostrar pra ele que existe o número dele. E aí depois, no segundo... Na ansiedade, ele acaba pegando o primeiro que vê. Mas depois... No final tudo dá certo. Tudo dá certinho, a gente vai sempre... tá faltando um tênis número tal. E a gente acaba fornecendo. É interessante até falar que esse ano é o primeiro ano dos menorzinhos, mas nós não tínhamos tênis para eles. Então no primeiro dia tinha menina com pé 32 usando 35. Mas aí no outro domingo a gente já providenciou um tênis.
Eu tenho um filho menor também, a gente acaba na igreja falando, quem tiver o número tal aí de tênis, traz pra gente. A igreja em si, ela tem me ajudado bastante nesse sentido. Até as pessoas individual, tem membros que trazem, que número que é o tênis lá? E aí eles trazem pra gente. No final do ano, geralmente, a gente tem algumas pessoas que acabam participando com a gente nesse sentido. Então muito do que se tem aqui é doação. Tudo é doação. Tudo é doação. Pode ser até doação do minha, do Igor, do Alexandre e do Moisés, que são as pessoas reunidas, mas tudo é doação. Olha, vamos precisar disso, aí o pessoal colabora isso. Aí o Igor tem os contatos, vai ver que o tênis geralmente é da mesma marca, porque tem um rapaz que faz mais barato para ele, um preço mais em conta, aí ele faz tudo. Ainda não é um patrocínio, não. Não, ainda não é. Tem as bolas, mesma coisa. E tem as bolas que a gente também compramos, umas a gente acaba ganhando, patrocinando. Esse é Pra mim, assim, o que me motivou muito foi que, cara, eu gravar um vídeo, colocar no Facebook, todo mundo ali, eu não sei se todo mundo vai ver, mas vou alcançar várias pessoas de vários tipos que às vezes eu não tenho oportunidade de falar pessoalmente, pelo vídeo pode falar. Inclusive, assim, pessoal da faculdade, pessoal do trabalho, que às vezes eu não tenho nem intimidade, eu nem converso com a pessoa pessoalmente, mas como no Facebook todo mundo é amigo. Verdade. Muita gente que eu nem tenho relacionamento assistiu os vídeos. E isso foi assim que começou, né? Comecei a assistir alguns, me inspirei e fui fazendo por conta. Os vídeos, eles tinham uma veia mais humorística, né? Então, assim, isso fazia com que as pessoas assistissem até o final. Mesmo que elas não concordassem com nada com o que estava sendo dito, e mesmo se eu pegasse as mesmas coisas que eu disse, mas falasse de outras formas, ninguém teria passado do primeiro minuto. Mas como vinha uma piadinha ali, uma gracinha ali, e as era pessoas, bem dinâmico também. as pessoas assistiam do começo ao fim. E aí eu comecei a reparar que na minha própria sala da faculdade, várias pessoas começaram a me perguntar do vídeo, e, nossa, que legal, não sei o que, e fazer algumas perguntas, por que eu acreditava naquelas coisas. Se eu falasse as mesmas coisas de forma séria, olhando pra câmera, talvez não teria atingido essas pessoas. Não teria tanto sucesso, né? Não, chega desse negócio de aceitar Jesus. Você acha que o quê? O céu é um acampamento que tem ficha de inscrição pra preencher pra poder ir? Porque na boa, é o que muita gente fala por aí. Você preenche um formulário, repete uma oraçãozinha qualquer e pronto. Toma vida eterna. Não, isso tá de fuleiragem comigo. Eu aqui preenchi várias fichas de aceitar Jesus, sei lá, né? Você agora sem falar que não adianta nada. Preenchi várias aqui, mó trabalho, na dúvida se algum fosse falso, sei lá, né? Acho que o mais difícil, assim, é encontrar o tema pra mim, assim. O primeiro, eu tenho duas dificuldades. Seja quando eu vou fazer um estudo, fazer um vídeo, eu não sei começar nem acabar. Primeiro, para escolher o tema, eu demoro uma eternidade para escolher o tema. Depois que eu escolho o tema e começo a desenvolver, eu falei, como é que eu vou acabar isso aqui? Tem 20 páginas. Cara, a pregação vai demorar 2 horas. Mundo, velho. A pregação vai demorar 2 horas, cara. Como é que eu vou encerrar isso aqui, né? Eu ainda não gosto de fazer apelo no final, não tem um ponto final para dar ali, né? Então, desculpa eu falar, mas aceitar Jesus não faz diferença nenhuma. O que a gente precisa é encontrar Jesus, conhecer Jesus e deixar que Ele mude a nossa vida. Quando Jesus falou de vida eterna, Ele falou que a gente precisava nascer de novo, se fazer novamente e não aceitar Jesus. Até porque aceitar, tem muita gente que aceita. Agora ser mudado, ser transformado, isso ninguém quer, né? Claro que eu sei ter mudado. Se Deus quiser mudar meu carro, minha casa, meu salário, minha patroa, nossa, as turbinadas, tá me entendendo? É legal, né? Daí o homem, para preencher esse vazio dentro do coração dele, começou a fazer várias coisas. Em primeiro lugar, ele ganhou muito dinheiro e comprou uma boa casa para ele. Mas o que aconteceu? Isso ainda não satisfazia o coração dele. Daí, ele começou a ganhar muito dinheiro mesmo. Aí, com o dinheiro dele, ele comprou um avião para ele. E nesse avião, ele começou a viajar o mundo inteiro.
conhecendo várias coisas, conhecendo várias meninas, várias baladas, várias bebidas, tudo para satisfazer aquele vazio que ele tinha dentro do coração. Mas mesmo assim, ele experimentando tudo isso, ainda não satisfazia o vazio que ele tinha dentro do coração. Aí o que aconteceu? Ele começou a se sentir muito só. Ele começou a ver que a vida dele realmente não valia de nada. Ele esqueceu aquela ligação que ele tinha com Deus. E com o rompimento dessa ligação, ele esqueceu de tudo que ele tinha experimentado na vida. Que um dia era bom, era agradável, tudo. Com isso, ele começou a se sentir cada vez mais para baixo. Começou a cair no fundo do poço. E como você descobriu essa forma de evangelismo com papel? Porque é algo diferente, né? Artístico. Então, um dia a gente foi fazer um evangelismo lá no Sambódromo, aqui em São Paulo. E a gente foi com o pessoal da Jocum um dia. Daí um rapaz da Jocum me ensinou como é que fazer esse evangelismo pelo papel. Eu vi ele fazendo uma vez e falei, nossa, que legal. É uma boa forma de você chegar na pessoa pra meio descontrair e tudo. Aí eu aprendi mesmo com esse menino da Jocum, eu nem lembro mais o nome dele, mas eu aprendi mais com a galera da Jocum, assim, como é que fazer essa abordagem com o papel, assim. anos, mais ou menos, e eu sempre dancei em festivais, em competição, no secular, né? E aí me converti, só que eu tive um bloqueio total com dança quando me converti. Eu achei que dança não era de Jesus, não era pra mim a dança. Eu vi os outros dançando, achava bonito, mas achava que não era pra mim não. Ah, não, acho que Deus tem outra coisa pra mim. E aí foi um processo de 5 anos de eu entender isso, o que Deus tinha, pra ir voltar mesmo assim pra servir mesmo a Deus, uma das maneiras com dança. Que é essa briga, essa luta, né, entre adoração e expansão do reino e, né, tô aqui colocando meu ego para vocês, né, verem. É uma luta diária que uma pessoa falou pra mim esses dias lá no interior, ele falou que ele nunca entendia, né, ele falou, eu não entendia a diferença de fama e de orgulho, eu achava que por a pessoa ter fama, ela era orgulhosa. Eu entendi que a fama é um processo meio que comum, a pessoa acaba recebendo uma fama, sendo reconhecida, mas é o reconhecimento do trabalho da pessoa. Tanto como um empresário grande, ele acaba sendo reconhecido, tem uma fama. E ele falava, eu sempre achava que isso era errado. Eu descobri que a fama não é o errado é o ego, o errado é a forma que a pessoa leva a fama. Por isso é tão diferente você ter um ministério realmente com a palavra ministério, peso, o Espírito Santo de Deus, de uma banda secular, né? Porque os focos são diferenciados quando é feito isso. O ministério é ministério, né? E a banda secular é banda secular. Quando existem focos diferenciados e objetivos traçados, existe uma diferença. E essa diferença que nós queremos viver e temos vivido. E pedimos a Deus que nos capacite para sempre ter esse foco e nunca desviar dele. Eu enxergo o ministério como soldados. Não adianta nada, a gente tem situações seguintes, soldados, os caras treinam, na hora do tiroteio o cara rega, o cara não vai, o cara tem com medo e não vai. E tem o outro que não se prepara, na hora do vamos ver ele vai e morre. Então nós temos nos preparado e na hora da guerra nós estamos. Deus tem pela misericórdia dele, tem feito isso. Minha esperança
esperança está em ti, não vou temer o mal. Eu sei que tua mão está sobre mim. O vento é forte, eu sei que é grande este temporal, mas meu socorro encontro sempre em ti. Igão, você é nascido e criado num lar cristão, certo? Certíssimo. A gente sabe que a arte ela é um termo, né, que vem do latim, que ela significa habilidade técnica. Se eu for partir desse ponto, eu posso considerar então tudo dentro do reino como arte? Tudo que eu faço dentro do reino como arte? Então, partindo desse ponto é interessante, porque a palavra do Senhor diz que tudo que fizermos, façamos para o Senhor. E aí é o seguinte, quando a gente ama alguém que é importante, né? Quando a gente ama, a gente oferece o nosso melhor. Então quer dizer o quê? Que se verdadeiramente tudo que nós fizermos é para o Senhor, e se nós amamos o Senhor, nós vamos nos preocupar em fazer o quê? O melhor. E amar significa pagar o preço. Então, cara, tudo aquilo que for necessário pagar o preço para oferecer o melhor a quem eu amo, eu vou fazer. Então, isso se encaixa perfeitamente no que é viver o reino de Deus e servir o reino de Deus. Precisamos ter habilidade como uma obrigação? Não. Mas por que nós buscamos habilidade? Porque nós vamos oferecer o melhor a quem nós amamos. Certa feita eu tava eu ouvi, na verdade, um amigo meu falar o seguinte: tinha um brother famoso tocando, né, um instrumentista famoso, foi num evento de um outro amigo dele evangélico. Aí chegou nesse evento, uma banda apresentou, outra banda apresentou, outra banda apresentou, e esse brother que não era evangélico falou assim: escuta, esse Deus que vocês estão falando aí o dia todo, ele é tudo isso mesmo que vocês estão falando? Aí você tá ligado como é crente, né? Já monta no cara, o quê? Deus? Rapaz, Deus ele é soberano, e não sei o que, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí ele falou assim: tá, eu entendi. Agora me diz uma coisa aqui, se ele é tudo isso, por que vocês tocam assim pra ele? Minha esperança está em ti, não vou temer o mal. Eu sei que tua mão está sobre mim. Porque arte é habilidade, então é trabalhar com habilidade. Então se nós amamos, nós vamos oferecer a Deus o melhor. Cara, eu amo minha esposa, então quando eu posso ter oportunidade de dar um presente pra ela, eu vou dar o melhor que eu posso. Já mandei ela aqui. Então ela sabe, amor, eu te amo, vou te dar sempre o melhor. E aí o que acontece? Por amor a ela, eu vou entregar o melhor. Então é isso que eu entendo. Isso é o reino de Deus. Trabalhar com habilidade, por quê? Porque ele merece o melhor. Sabe por quê? Porque ele nunca nos deu nada menos do que o melhor que ele pode dar. Moisés, você está aqui desde o começo do projeto, né? Há 10, 11 anos. E esse tempo todo que você está aqui, conta pra gente algum testemunho de alguma criança que você viu, que você recebeu, acompanhou, viu o crescimento, o desenvolvimento dela aqui. A gente tem alguns testemunhos, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Porque no meio onde eles vivem, eles só vivem com coisas ruins. E o que eles têm de bom no meio da semana ou um dia da semana é aqui. Então a gente tem um caso de um menino que estava com a gente super bem, estava trabalhando no McDonald's, indo super bem. E aí, de uma hora para outra, ele largou o trabalho, começou a trabalhar como tráfico lá na comunidade, saiu do projeto e foi preso. Ele está preso ainda, a gente tem contato com ele através de carta, a gente tenta ir visitar, esse tipo de coisa, e a gente recebeu uma carta dele muito gratificante, onde ele fala que só quando ele foi preso ele entendeu tudo que a gente falava para ele. Então esse é um testemunho pra gente que, assim, a gente entende que ele tá com certeza de que quando ele sair de lá ele vai mudar de vida, então esse é um. E o segundo é o Douglinhas, que depois, se vocês até quiserem falar com ele, que é um menino que hoje trabalha com a gente no projeto, ele começou no projeto, veio da comunidade
Saiu, também não tinha nada, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Hoje ele trabalha numa empresa que é de um parceiro do projeto, já foi promovido 2 vezes dentro da empresa, está começando a correr atrás de fazer faculdade. Então é um menino que através do projeto conheceu que na vida, através de trabalho, estudo, a gente consegue atingir alguns objetivos. Aleph e Douglas, vocês estão aqui desde o começo, desde o início do projeto. Como que vocês receberam essa palavra, foram criados dentro desse contexto? E qual a importância que vocês acham que tem sendo exemplo para as pessoas que estão chegando agora? Sim, desde que eu entrei aqui no projeto, eu, Douglas, quando eu cheguei, eu estava aqui já. É muito bom pra gente, entendeu? Eu cheguei, eu era criança, assim, ó. Aí eu era, tipo assim, não tinha a mente formada, assim. Hoje você tem quantos anos? Tenho 19. Você chegou então com 15, entendeu? Aí a ajuda dos professores aí me ajudou a desenvolver bastante. E qual que é a importância que você acha que tem da sua presença para as pessoas mais novas que estão chegando? Você consegue passar a sua experiência? Sim, eu tento passar o que o professor me passou, o que a gente aprende aqui na igreja, né, da Bíblia. O essencial aqui para mim, fundamental foi a palavra de Deus. Né? Eu vim focado no futebol, mas a gente tinha problemas lá na comunidade, familiar. Então a palavra de Deus, ela foi transformando a nossa vida, né? Transformou a nossa vida e a forma com que os líderes do projeto, né, se preocupavam com nós, queriam cuidar de nós, sabe, acabou chamando a atenção da gente. Isso foi mudando tanto a minha vida. Eu comecei a pedir mais orientação para eles, né? Pedir força para eles me ajudar lá no caso, assim, de um conselho para conseguir superar toda a dificuldade, né? E graças a Deus, minha vida mudou assim de uma forma que eu não consigo explicar. A minha família teve acesso ao projeto, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Era uma situação difícil nós viver em casa. Assim. É um lar que não era cristão, um lar cheio de briga. Mudou tudo, a minha vida mudou, o meu jeito de estar dentro do lar. E isso mudou o pessoal dentro de casa. Profissionalmente não sabia, me perguntavam, o Igor me perguntava, o que você quer ser? Sabe, eu não sei. Você está fazendo algum curso? Nenhum curso. E aí eles me orientaram e eu aceitei, segui o que eles me orientaram. Né? Graças a Deus eu consegui me formar em logística e eles me também indicaram um emprego, né? E hoje lá no serviço, né, trabalha eu e o Aleph juntos. Comecei lá e fui me aplicando, trabalho lá como encarregado de expedição. O Aleph também, muita aplicação, hoje ele é encarregado de produção. Então a gente tem assim, né, um compromisso sério lá na empresa, uma responsabilidade e uma transformação. O que a gente pode passar para esses meninos é que a nossa experiência, né, o que Deus fez na nossa vida, que dá para acreditar num futuro melhor, numa situação melhor de vida, que dá para mudar a nossa realidade lá na comunidade onde a gente vive, que eles podem chegar a ser o que eles querem ser no futuro. Sabe? Eu não sei, eu tenho um amor por velhos. Eu adoro velho, ainda mais se for um velho nordestino. Então, assim, os personagens meio que ia surgindo, assim. Tem gente que diz que os personagens fazem parte do ator e não, pra mim não. Eu gostava de uma figura, às vezes uma figura na rua, vejo um tiozinho ali sentado e falo, nossa, eu vou imitar aquele tiozinho ali. Ou às vezes um amigo que eu tenho tem um jeito engraçado de falar, eu vou misturando. E aí eu ia conseguindo alguns personagens. Por exemplo, na minha opinião, a minha singela opinião, eu já não concordo com o que está falando. Porque esse negócio do jovem querer ficar alterando a maneira da gente viver, querer ficar mudando a situação, eu não concordo não. Sinistro aí. Pra mim isso é tudo papo, tá entendendo? Pra mim é tudo conversa fiada. Já viu esses grupinhos aí que ouvem um tipo de música, mano?
Oh, os caras se vestem igual, os caras vão nos mesmos lugares, os caras gostam das mesmas minas, falam do mesmo jeito. Oh, negócio de louco, mano. Firmeza, vou falar um negócio que eu tô envolvido também. Não fala, eu tô fora. Não, mano, eu tô no meio também, mano. Eu e meus brothers lá, mano, é a mesma música, é o mesmo estilo. Tô nessa pegada aqui. Ah, mas eu já li a Bíblia inteira. Olha aqui, já grifei todas as palavras de Jesus. Você enxerga uma diferença muito grande nisso, de tipo de fazer algum vídeo, você tá usando uma arte que Deus te deu, um talento que Deus te deu, e você tá lá com jovens face a face, trocando uma ideia. A gente tem a inútil compreensão de porque a pessoa clicou em curtir seu vídeo, ela entendeu o que você está querendo dizer. E isso pra mim sempre foi claro, assim, sabe? Eu gravava um vídeo, 3.000 pessoas curtiram. Ó, Senhor, se uma pessoa entendeu o que eu tô dizendo, tá bom. E aí eu comecei a perceber que às vezes eu sentar lá na minha igreja com 10 jovens, às vezes fazia muito mais sentido do que 5.000 pessoas assistindo meus vídeos, entendeu? Em nenhum momento eu desprezo isso, pelo contrário, eu tenho amor por isso e valorizo e quero voltar a fazer, e vou voltar a fazer. Então, a gente tá aqui gravando esse vídeo e eu fico até meio assim, assustado com esse nome de câmera apontado pra mim, aí umas bazucas meio... Eu fico meio atrapalhado, sabe? Mas eu percebi que ali era uma hora de eu mudar um pouco como eu estava gastando meu tempo. Então eu estava gastando muito tempo em falando para muitas pessoas e talvez não fazendo diferença nenhuma. E às vezes sentar com 10 e orar junto, e conversar, e estudar a palavra junto, eu comecei a ver e comecei a perceber como Deus transformava mais a minha vida e transformava a vida daquelas pessoas. Muitas pessoas viram, muitas pessoas gostaram, muitos se converteram e ótimo, que bom que Deus abençoou sua vida. Mas esse não é o foco, porque Noé foi um pregoeiro da justiça e não teve muitos méritos. Por outro lado, Jonas foi um cara negligente que virou as costas. Ele ia falar que nunca teve uma conversão tão grande e com tantas pessoas, nem quando Jesus pregava, quando Paulo pregava, tantas pessoas se converteram quando Jonas pregou. Então assim, é Deus quem faz. Deus estava com Noé, ninguém foi convertido. Deus estava com Jonas. Toda uma cidade, do maior ao menor, foi convertida. Então não depende de nós, é o Espírito quem convence e a nossa missão é fazer aquilo que Deus nos entrega nas mãos. Legal. Amém. Porque a arte é uma expressão. São formas variadas de expressar um ideal, de expressar um pensamento ou de gerar nas pessoas alguma emoção. Então, com certeza, qualquer arte evangeliza. Por quê? Porque a arte ela mexe com o nosso consciente e principalmente com o nosso subconsciente. E se aquele que está vivendo a arte, aquele que está mexendo com a arte, vive verdadeiramente o Evangelho, ele vive Jesus Cristo, então acabou, cara. Então aquilo que ele vai fazer, a pessoa vai conseguir ser levada até no emocional a entender o que é Jesus Cristo. Então isso, fato, a arte é fato, uma forma de evangelizar, uma forma de expressar o que nós entendemos que é a verdade. Legal, legal. Se eu induzir uma multidão de jovens a pensar do jeito que eu estou pensando, cara, eu vou fazer com que eles tentem se encaixar em algo que eles não vão se encaixar. Agora, se eu for alguém sensível ao Espírito Santo, que aquilo que eu falo está sendo gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo torna todos capazes de viver aquilo que é para ser vivido. Se os ministros eles querem a glória para si, querem ministrar baseados entendendo que, olha, eu sou bom naquilo que eu faço, eu sou um cara top, me sigam, você vai ensinar a pessoa a ser limitada, a viver o cotidiano. Não existe algo além. O além é simplesmente pelo Espírito Santo. Então assim, a vaidade é o foco maior. É o foco maior por quê? Porque o homem está em evidência. E aí, quando o homem está no poder, irmão, quando o homem está no poder e ele não está dirigido pelo Espírito Santo, ele leva as pessoas a viver a morte. Por que em várias igrejas tradicionais a arte ela é questionada? A dança, a própria música ou qualquer expressão de arte é questionada. Por quê? Porque muitos queimaram o filme, dividiram as igrejas. Muitos começaram a formar seguidores pessoais e não seguidores de Cristo. Começaram a fazer com que as pessoas pudessem seguir os seus ideais da Bíblia e não elas buscarem a Bíblia, elas buscarem ter um conhecimento pessoal. Então isso acabou fazendo o quê? Com que essas igrejas se frustrassem tanto e falassem assim, olha,
esse tipo de experiência ou de movimento dentro da igreja, eu não aprovo ter. Por quê? Porque você vai levantar pessoas diferentes. Você vai levantar pessoas pensando diferente do que aquilo que Deus está me dando. Então eu entendo, eu sei por quê. Como músico que eu fui, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu quero que as pessoas me elogiem, eu quero que as pessoas mostrem aquilo que eu tô, cara, eu tô estudando, eu tô me matando de fazer tudo aqui para poder dançar bem, para poder tocar bem, e não consigo ouvir nenhum, você toca pra caramba. E aí o que acontece? Eu, por muitas vezes, eu toquei, eu estudava demais, eu gostava de tocar bateria, girando baqueta, e girava tudo para que as pessoas pudessem chegar para mim e falar, cara, você toca muito, tá, não sei o quê. Aí eu tive uma experiência com o Espírito Santo, forte, muito forte com o Espírito Santo. E ali eu comecei sempre a consagrar a Deus todas as vezes. Eu chegava na bateria, começava a orar por todos os instrumentos ali, caixa, chimbal, botava a mão tudo, Senhor, que as pessoas possam olhar aqui e serem abençoadas. Por quê? Porque eu tocar bem não vai fazer diferença na vida delas. Agora, eu tocar pelo Espírito Santo, elas vão ser transformadas. Daí, quando você pega na sua vida, onde você não tem nada o que fazer, onde você não tem ninguém para contar, onde você não tem nenhuma solução para acontecer na sua vida, onde você vê que tudo dá errado, qual é a solução que vem na nossa cabeça? Em primeira coisa. Exatamente. O homem tentou tirar a própria vida dele. Aí o que aconteceu? Quando ele tentou tirar a própria vida dele, veio uma pessoa e disse para ele, não faça isso, existe uma pessoa que te ama. E ele disse, ninguém me ama. Pô, tudo que eu conquistei na vida eu conquistei sozinho, trabalhando, sabe? Não faça isso. Existe uma pessoa que te ama. Só que ele ficou meio pensando assim, se não ou não. Aí até que ele pensou e falou, quem é que me ama? E como as pessoas recebem a sua mensagem? Cara, às vezes as pessoas acabam recebendo com um certo espanto, achando que eu vou pedir alguma coisa. Foi até engraçado um dia, aqui mesmo na Paulista, eu fui evangelizar uma galera, daí eu cheguei numa roda para conversar com o pessoal e eu comecei a conversar com eles, tudo. Aí de repente um deles virou para mim e falou assim, eu não concordo com isso que você faz. Eu falei, é mesmo? Por quê? Eu sou ateu, eu não paro você na rua para falar que Deus não existe. Daí na hora eu fiquei meio assim, eu falei, caraca, ficou um pouco assim, né? Mas é impressionante como o Senhor age através das nossas vidas, assim, na hora eu travei, mas ao mesmo tempo eu sentisse que o Espírito Santo começasse a falar através da minha boca, assim, sabe? Eu comecei a conversar com ele, conversar, até que no final da conversa o menino virou pra mim e falou assim, até que você é um cara gente boa. Agora você vê como é que Deus age através das nossas vidas, mesmo a gente sem saber o que falar, Deus põe na nossa boca aquilo que nós temos que falar, assim. Ele que vai direcionando tudo, né, no caso, né. Mas, cara, é muito bom poder fazer isso, porque é algo que você se sente muito gratificante, algo como que você se sente que, eu fiz algo pro reino, assim, sabe. Aí até que essa pessoa mandou ele olhar pro alto. Essa pessoa disse pra ele que era Jesus. Ele amava ele. Eu não sei o que uma cruz simboliza pra vocês. A gente vive num país onde o cristianismo é muito forte. Vocês sabem que Jesus morreu numa cruz, vocês sabem que, quem é Deus e quem é Pai, vocês sabem de tudo isso. Só que essa cruz simboliza a restauração das nossas vidas. Talvez você não saiba disso, mas através dessa cruz, Deus te deu essa liberdade que você tem hoje. Você não tinha essa liberdade. E Deus te deu essa liberdade através dessa cruz. Então, a partir de hoje, quando vocês olharem para uma cruz, e começarem a pensar sobre a história de um moleque retardado que parou vocês na Paulista falando se poderia fazer uma entrevista, vocês vão pensar em algo diferente. Algo nisso que eu estou dizendo. Essa cruz vai muito mais além do que vocês pensam. Vai muito mais além do que eu penso. Essa cruz simboliza vida. Vida em abundante. E um dia vocês podem conhecer isso. Basta vocês quererem. Beleza? Era só isso que eu queria dizer para vocês. A forma com que eu procuro pastorear as pessoas é conhecendo o cotidiano delas, tentando conhecer qual a experiência que elas têm com a arte.
Como que é a experiência do batera tem com a bateria, com o ministro de louvor, com o ministério de louvor, com o pessoal da arte? Qual a experiência dela? O que que ela tem aprendido? O que que ela tem investido? E procuro valorizar isso. Procuro honrar, ó cara, o que você faz tem valor. O que você faz abençoa as nossas vidas. O que você faz a diferença. Isso não é um chaveco, isso é real. Isso dá para perceber, é perceptível. Os nossos ministérios de louvor, o pessoal da dança, o pessoal de arte, todo mundo lá da igreja, tudo que faz, quando faz com o coração focado, nós precisamos motivar essas pessoas a fazer aquilo que elas entenderam que foram chamadas para fazer. Eu tenho um parceiro chamado Missionário Aurélio, o meu parceiro é o Missionário Aurélio, e aí ele é o dicionário, esse cara é fera. E ele é missionário porque, cara, tá lá escrito lá, exortar é motivar. Então, a minha forma de exortar é a forma que eu aprendi. Todas as vezes que eu quero chamar a atenção de alguém, então eu sempre chamo a atenção querendo motivar. Olha, isso que você fez, você está fazendo uma coisa tão boa, tão legal, tão bacana. Não se deixe levar por coisas pequenas que podem desviar a sua atenção ou tirar o seu foco, tal. Então assim, sempre tratando assim, olha, você é especial, você é importante, Deus conta com você do jeito que você é, Deus fez você assim, o que for necessário mudar, Ele vai mudar, então você é importante do jeito que você é, do jeito que você toca, do jeito que você fala, do jeito que você dança, você é alguém que Deus usa assim. E Ele vai continuar usando mais à medida que você for ouvindo Ele, deixando Ele transformar você. Então essa é a forma que eu encontrei de pastorear, motivando os corações a permanecerem frutificando. Se não está muito legal, se não está muito bom, cola mais junto. Passa mais tempo junto, fica mais junto, em vez de ficar simplesmente falando, querendo uma nova posição, sem incentivar, eu vou pagar o preço junto com você para que você viva esse novo. Nesse episódio, conhecemos pessoas que experimentaram do amor de Deus e que hoje transmitem a outras pessoas através de seus talentos. Esses talentos nada mais são do que um dom ou uma vocação que Deus colocou dentro dessas pessoas. Quando você descobre sua vocação, você descobre o seu propósito e a vida passa a ter um sabor especial. A grande novidade é que não só essas pessoas, mas todos nós nascemos com um dom ou com uma vocação dada por Deus. Você já descobriu a sua vocação? Então o que você está esperando? Levanta e anda!